passou tão rápido, né? A gente ver, já passou. A Fundarte sempre me lembra um pouco essa potência assim, que a atividade artística e cultural tem, né? Olha, como ele começa. Tinha uma professora de piano que dava aulas no fundo da igreja. Eu concluí meu curso de piano, bacharelado, e também estava dando aulas no fundo da igreja. Aí, vamos, né, reabrir esse conservatório que tinha. Porque o conservatório tinha 1910 ou 15, aí não temos que pesquisar mais ainda para saber. E aí depois ele reabriu, seu Hélio Alves de Oliveira, prefeito, em 59 ele reabriu. Aí fechou, o próximo prefeito fechou em 64. Aí em 73 eu digo, vamos reabrir. Né? E com a proposta de reabrir para sempre, não ficar abrindo e fechando. E então a prefeitura nos deu 4 salinhas no antigo presídio de Montenegro, que era lá no fundo do prédio, na frente da prefeitura. Né? Nós tínhamos 4 salas, então levei meu piano, tinha um outro piano que era do antigo, abre e fecha do conservatório, bem velho, foi. E assim conseguimos, no fim nós tínhamos 3 pianos. E uma salinha de entrada, a gente tinha um banheirinho. Isso foi nosso começo. Mas aí nós precisávamos mais espaço, não tinha mais espaço. Então a prefeitura nos deu mais uma sala, que era do lado. E aquela sala se botou uma parede e deu mais uma. Então, violoncelo, contrabaixo ficavam naquela, o violino ficava na frente. E aquela sala também servia para teoria, né? Então as aulas em conjunto eram ali. Pequenas audições dos alunos, era tudo naquela sala que era um pouquinho maior, talvez fosse desse tamanho, nem tanto. Aí também conseguimos uma sala com o São João Batista. Então tinha uma sala do São João Batista. Então nessa época já tínhamos muitos alunos, né? Eu não sei te precisar assim quantos, mas eram muitos alunos. E veio o Projeto Cura, né? E aí eles construíram esse centro cultural, que é a biblioteca, o teatro e o conservatório. Lá em 73, nessa retomada de um conservatório que já vinha de uma etapa anterior, né? Essa retomada com os alunos da Dona Terezinha Cardona e da Renata Thomas. Eu era aluna de piano da Renata Thomas, eu, a minha irmã, uma série de colegas, né? Nós iniciamos, então, a primeira turma que hoje é a Fundarte, ela inicia com alunos de piano. É bem diferente, a música segue ainda, assim, a gente tem muitos alunos, a gente atende bastante instrumentos, assim, bastante variedade de instrumentos ao todo. Atualmente somos 18 professores, temos vários grupos artísticos, então que nesse período a gente foi também compondo, alguns mudaram de nome, mas os grupos continuaram. Então a gente tem bastante grupos de instrumentos, a gente tem a orquestra, a camerata, grupo de choro, é bem variado também em gêneros e idades, em módulos diferentes, conjunto instrumental, que é mais esse começo, assim, esse trabalho inicial, grupo cordas. Então, assim, a gente vai trabalhando várias etapas também do ensino. Além dos coros, também a gente tem o Criarte, Juvenil, o Adulto, Saber Viver. Então, a gente vai incorporando grupos para ir atendendo o nosso perfil. Nosso perfil vai dos 3 aos 99 anos. A área da dança entra lá na década de 70, lá por meados de ano de 76.
né? No começo a Fundarte era só o Conservatório de Música, né? Mas já tinham aulas de dança que funcionavam fora da Fundarte. A gente tem a nossa professora Suzana, que fez parte da primeira turma, então ela já está aqui dentro desde o comecinho, né? Fazendo parte dessa caminhada. E eu acho que é uma área que traz o movimento para a Fundarte, né? E sempre me fascinou, assim, a ideia desse lugar, né? É um lugar que fora, né, de Porto Alegre, né? Que pensava na dança com essa possibilidade profissional, né? Eu assinei uma carteira como uma profissional de dança. Eu acho isso o máximo nesse momento, né? Porque naquela época eu acho que a única universidade no Brasil que tinha, se não me engano, era da Bahia. E foi muito importante para mim o início, né? E mesmo essa trajetória enquanto professora e criadora, assim, que se misturou, né? E das relações também, né? Assim, eu digo sempre dessa construção humana, assim, né? Da artista, da troca, né? Da escuta, né? Acho que me comove. Eu venho para a Fundarte em 1980, 81, por ali, quando vai ser concluído o Centro Cultural aqui, que abarca a Fundarte, a biblioteca e o teatro, né? Então eu venho nesse período para implantar na Fundarte o setor de artes visuais, porque a Fundarte, que era conservatório de música, tinha a parte da música, tinha talvez já um pouco de teatro, eu acho que ainda não, mas a dança. Então tinham esses dois setores e eu venho então para iniciar as artes visuais. Trabalhando também com o início de uma escolinha de arte para trazer as crianças para a Fundarte e dar início então às experiências com artes visuais, com pintura, com as experiências com argila, com vários materiais que compõem o mundo, né, a área das artes visuais. Eu cheguei na Fundarte em 1984, né? Eu tinha 14 anos, então faz 40 anos que eu estou aqui. Eu vim, na verdade, provisoriamente, né? Assim, era um trabalho que ia durar 2 meses, né? A dona Terezinha me convidou para vir, precisava de um trabalho específico, que era fazer carnês dos alunos, E eu fui ficando, até que um dia ela me chamou na sala dela e disse assim: escuta, tu não quer ficar trabalhando aqui? E eu me lembro que eu respondi: eu quero. E ela olhou para mim e disse: então tá. E pronto, terminou ali, foi né, daí claro, daí foi feito contrato, tudo, né, e fui ficando, trabalhei com todos os diretores da Fundarte, né. Sou grato de ter tido a oportunidade de vir para cá. Talvez minha vida fosse bem diferente fora daqui, né? Talvez eu não tivesse toda essa consciência da valorização das artes, né? Desse poder que a arte tem de transformar a vida das pessoas, né? Através do ensino aqui, eu vejo quantos alunos tiveram sua vida, oportunidades de vida que fora daqui talvez não teriam. Tinha teatro, dança, música e artes plásticas, tinha escolinha de arte dos pequeninhos. Não cabia mais ser um conservatório. E aí fizemos, então, começamos a trabalhar na parte de transformar em alguma coisa que não fosse conservatório, né? Então, com a Secretaria de Educação do Estado, a Fundação de Recursos Humanos do Estado e a Secretaria de Educação daqui, de Montenegro, fomos alinhavando alguma coisa. E se chegou à conclusão que melhor seria uma fundação de artes, que englobava tudo. E nós ganhamos o Fundo Nacional de Educação
toda a parte de estrutural, né? E aí, então, parou aí. Aí surgiu essa notinha do Banco do Brasil. Aí fomos atrás e conseguimos o recurso para fazer o prédio. Então começamos a pensar em beneficiar os professores da rede municipal e da rede estadual com um seminário voltado ao processo educativo em sala de aula. Não tanto voltado às performances, mas mais ao processo docente. E aí, então, a gente começou a conversar e pensar sobre isso, e a gente propôs, então, ali junto com os professores de artes visuais, que era o meu núcleo da escolinha, vamos propor um seminário de arte e educação. Eu lembro do primeiro seminário de arte e educação. Eu fiz parte do primeiro seminário de arte e educação, como aluna, né? E depois, eu também, sempre nesse ritmo, assim. E sempre era, né, um aprendizado constante. Você vive aqui dentro o tempo inteiro, você aprende muito mais do que você ensina. Então, acho que essa troca, né, que é importante a gente pensar. Então, eu chego aqui em 1986, como aluna, né, eu fui aluna do curso de qualificação profissional em educação musical. Foi quando eu conheci, de fato, a Fundarte. Depois, em 1993, então, eu fiz o concurso para ser professora da Escolinha de Artes. Com a Escolinha de Arte, o que a gente proporcionava? Experiências variadas, sempre focadas muito no processo que a criança estava, né, que estava e que podia desenvolver. E as atividades eram voltadas assim a muita experimentação. Então, o nosso objetivo era o processo criativo. Não se tinha nada pronto, não se tinha imagens na sala. Tudo que se tinha eram coisas feitas pelas crianças. E aí também trouxemos para a escolinha professores de teatro, de música, para dar um suporte um pouco maior e para essas experiências serem mais qualitativas e abarcarem todo o mundo da arte. Nós tínhamos a turma de educação infantil e, além das atividades como professora, né, nós tínhamos 3 turmas, e essas 3 turmas, então, tinha a professora, que era professor da turma, e fora isso, os alunos circulavam no mundo das artes, na música, faziam um instrumento, faziam iniciação musical, teatro, faziam dança. Nós também tínhamos atividades fora daqui, né? Então era um núcleo de educação infantil muito forte. Na Escolinha de Artes, um momento que, assim, todos os momentos eram muito importantes, me marcava muito, mas foi quando eu também vi, né, ao longo dos meus anos, né, eu nunca tinha visto a transformação de um casulo em uma borboleta, né? Então isso para mim foi um aprendizado que eu levei para o resto da minha vida, porque foi um momento muito interessante e belo que as crianças estavam acompanhando o tempo inteiro, né? A ideia de uma lagarta se transformar na borboleta, né? Então acho que isso também leva para a minha vida pessoal, porque depois eu fiz uma transição de gênero aqui dentro. Eu era o professor e passei a ser a professora. Então acho que também isso tem a ver com esse processo, né? E também foi muito interessante porque a instituição eu não sofri nenhum tipo de violação, preconceito. Então por 10 anos eu fui professora de educação infantil, né, no núcleo da Escolinha de Artes. E aí com a saída, né, com a chegada da UERGS, então nós acabamos então fechando esse núcleo, né? A instituição fechou o núcleo para então ampliar com a discussão da UERGS. É uma boa memória. Eu me formei na universidade como professor de teatro em 1992. Na verdade, colei grau no início de 93. Logo fiz concurso aqui, naquela época não existia internet, né? A gente via as coisas ainda no mural.
Comecei trabalhando, dando aula para as crianças, para os jovens. No ano seguinte assumi o grupo de teatro da Fundarte, que ainda existe, né? E então foi o meu primeiro emprego depois de formado. Fiquei aqui 14 anos. Isso foi na década de 90, mais precisamente em 93, que eu comecei a trabalhar aqui na Fundarte. Eu me deparei aqui, né, depois de formada, com um universo muito rico, porque eu dava aula desde as crianças de 6, 7 aninhos, né, que saíam do balé e iam para musicalização e tal, até o curso livre, que o curso livre, então, era direcionado mais para o público adulto e mais para a prática de instrumento, né? Eu sou professora de piano também, então, né, de repente eu estava com todo esse universo para dar conta, como professora, como educadora, né? Mas, ao mesmo tempo, aprendendo, né? Botando em prática, podendo refletir, pensar e aprender com esse universo. Esse universo foi se ampliando ao longo dos anos 90. Foi nesta década que foram criados diversos grupos artísticos da Fundarte. O grupo de dança da Fundarte, ele surgiu em 1992. Logo que começou o trabalho com o grupo de dança, eu ainda era aluna da Fundarte e participava das ações do grupo de dança. A gente teve algumas saídas dentro do município e fora do estado também. Então foi uma coisa assim muito legal, porque a gente pôde mostrar o que é feito numa cidade de interior, né? Um trabalho sólido, competente, capaz, que não tem nenhuma perda para os trabalhos que são feitos em grandes centros assim. Então isso é uma coisa bem importante. A Guitar Band no começo era um grupo que eu tinha meu particular, né? A ideia era fazer somente com alunos de guitarra, né? Depois de algum tempo passou para ser um grupo da Fundarte, e daí quando passou para o grupo da Fundarte a gente pensou em agregar a voz, enfim, outros instrumentos, né? A gente começou tocando mais música instrumental também no começo, jazz, blues, rock instrumental, e hoje a gente abre para todos os gêneros, que é uma coisa que agora a gente está fazendo bastante nas escolas, né? A gente está levando o grupo para participar, para mostrar o trabalho nas escolas, que eu acho que é muito importante para a gente, né? Every breath you take, every move you make. O Coral da Fundarte, então, pelos idos de 93, 94, teve início. E ele vem ser o que hoje a gente chama de coro cantarte. Lá nos anos 2000, final dos anos 2009, 2010, a gente então passou a chamar esse coro adulto de coro cantarte, pensando que na junção do canto com a arte, né, fazendo uma brincadeira com isso. O núcleo de pesquisa ele surgiu lá na década de 1990, mais precisamente em 1992. Foi uma iniciativa da professora Maria Isabel Petri, que com o intuito de reunir as atividades de pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas aqui na instituição, ela decidiu criar o núcleo de pesquisa da Fundarte. E a partir daí, então, não só reunindo essas pesquisas, mas também em busca de fomentos governamentais para desenvolver outras pesquisas, surge então a primeira iniciativa oficial da Fundarte com o intuito de pesquisa acadêmica, científica, né? A gente mantém até hoje, são 23 anos, a editora da Fundarte, que faz produções acadêmicas, né? A gente conquistou, inclusive, a nossa revista da Fundarte, conquistou o Qualis A1, né? É uma conquista muito importante no meio acadêmico. A gente tem uma abrangência na revista de 18 países. Muitas pessoas fazem buscas, né, acadêmicas e caem na nossa revista. E isso leva a Fundarte a outros lugares, né? Isso é o lado que realmente une essa cientificidade do conhecimento, claro que também atrelado à prática que já é desenvolvida aqui dentro.
olhando assim os registros que eu já acessei, né, do curso de teatro, eu sei que ela é a área mais jovem, né, então foi a última área a ser criada aqui na Fundarte, mas eu sei que ela se estabeleceu já assim com bastante firmeza, com um grupo, com atividades. A AAF auxilia nas atividades da Fundação e promove ações para ajudar a Fundarte. Desde que a AAF foi criada, em 1995, ela já começou a fazer projetos em parceria com a Fundarte. Quando foi criada a Lei Rouanet, que antes era a Lei Sarney, se abriu uma janela de oportunidade para poder fazer projetos e captar recursos de uma forma mais organizada. Eu faço parte e atualmente estou na presidência da Associação de Amigos da Fundarte e tenho o prazer de ser voluntária, assim como as minhas colegas que fazem parte da diretoria, em poder ajudar um pouco a Fundarte junto com esses projetos, porque a nossa entidade ajuda a manter esses projetos. Então, isso também nos traz muito prazer e um sentimento de um voluntariado prazeroso. Então, a Fundarte hoje, além de uma escola de artes, ela é muito além, né? Ela é uma produtora de eventos, ela tem um canal de TV, ela tem uma galeria de arte e ela tem um teatro. E isso faz com que a Fundarte seja múltipla nas suas atividades. E o que eu acho que é muito legal é que mais de 90% dos eventos que são oferecidos pela Fundarte, eles são eventos gratuitos. E isso faz com que as pessoas tenham acesso de forma democrática àquilo que a Fundarte oferece. Com essa política da gratuidade, isso faz com que exista um movimento, não só dos alunos virem para dentro da instituição absorver e usar e se apropriar destes eventos que são produzidos aqui, mas também trazer as suas famílias, e isso é muito legal. Eu tenho convicção do poder, eu não saberia usar uma palavra que não ficasse piegas, assim, mas talvez do poder de arejar um pensamento, né? De olhar para coisas de outras maneiras, de perceber capacidades da gente, nem que a gente, capacidades também não é uma boa palavra, mas potencialidades, possibilidades, que mesmo que a gente não vá usar elas depois, né, não é uma coisa utilitária, mas é a descoberta dessas possibilidades, só ela por si, ela já traz para um ser humano, eu acho, uma sensação de si, né, que importa, né, que envolve essas coisas, sei lá, de autoestima, de se gostar, de se reconhecer, de se enxergar de outras formas. A gente que estuda, pesquisa sobre arte e educação, pensa o mundo a partir dessa perspectiva. A gente sabe que a arte, para além de ser uma área de conhecimento específica, que existe por si só, que colabora, né, ela também pode ajudar, né, a desenvolver questões subjetivas e humanas mesmo. É muito legal a gente saber que todos podem estudar na Fundarte, que todos podem ser bailarinos, que todos podem ser artistas visuais, que todos podem fazer teatro, que todos podem tocar um instrumento, né? E isso acontece, a Fundarte ela inclui da forma mais profunda possível, né? No palco todos são iguais, o acesso aqui é para todo mundo. O projeto Dançar é o nosso carro-chefe, né? É o que mantém, na verdade, o nosso curso. Ele foi criado em outubro de 96, naquela época com 42 alunos, né? Ele foi criado com o objetivo de atender as crianças de baixa renda, né? Que moravam longe da Fundarte, né? Acessar então esse outro público que não era do centro da cidade, né? Hoje a gente atende já 150 crianças. O projeto ele é financiado pela Fundação John Deere,
que é a nossa grande parceira, né, que hoje subsidia todas as coisas que os alunos precisam. O CRIARTE, ele está desde 1998, ele começou com a professora Sandra Roden. Eu assumi o grupo junto com o Rodrigo em 2012. Não é uma aula de técnica, é uma aula de criação. A gente experimenta sons, eles experimentam a voz. Para crianças nessa idade, é muito mais útil vocalmente esse trabalho coral, conjunto, do que uma aula individual. Oh, é lindo, lindo dia, é o céu em pó, e assim eu chamo a mim, vai fácil decorar, sol é meu amigo sol, lá é bem longe daqui, se indica condição, depois disso vem o nosso. Então me encantou essa ideia de vir para um lugar que estava nascendo, para uma universidade que estava nascendo, que descentralizava e tal. Então eu vim fazer já os concursos como aluna para fazer as provas da Celina, da Gese, dessas, sabe? Para fazer a prova prática tem que ter uns aluninhos. Então eu vim junto com outros colegas atores e tal. E aí nesse momento eu conheço a Fundarte e a cidade. A Fundarte ainda em construção, todo o segundo prédio, né? Eu não sei muito como a gente chama. O teatro ainda totalmente iniciado. Me lembro de partes com tapa, onde a galeria ali era mais ou menos uma secretaria. Enfim, quando me formo, a Fundarte já é a Fundarte, já apresento o meu trabalho final no Teatro da Fundarte. Acho que já estou, então, nessa inauguração do teatro, nessa inauguração da galeria, né, a cantina. E a Fundarte aparece para mim, assim, como um lugar quase que utópico, assim, né? Um lugar onde conviviam crianças pequenas começando a ter uma iniciação em arte, em todos os campos das artes. E ao mesmo tempo ela ia formando jovens, adolescentes e que ainda por cima tinham a chance de fazer uma formação superior de alto nível, como eu pude ver vivendo essa formação, né? Eu cheguei assim de maneira mais oficial em 2002, mas eu já vinha trabalhando e fazendo alguns pequenos trabalhos aqui na Fundarte, sobretudo a partir da relação com o Gilberto Icli e com o Carlos Meden, que já eram professores na Fundarte. Então eu vinha, às vezes, auxiliar os meus amigos, colegas, em relação ao seu trabalho do curso básico. Enfim, eu já tinha umas incursões aqui pela Fundarte, mas eu chego como professora efetiva em 2002, quando a gente começa a UERGS, né, os cursos da UERGS. Eu, depois de fazer mestrado, eu queria trabalhar na universidade, né? E em determinado momento, assim, alguém me passou uma informação que a UERGS, que eu sabia que estava sendo criada, né, pelo governo do estado na época, em 2002, eu acho que eu vou te dizer essas datas mais aproximadas, né, estava abrindo concurso para professores de arte, para um curso que chamava Curso de Pedagogia das Artes. E na época eu já tinha terminado o meu mestrado e eu queria muito ser professora, né, de uma universidade. O projeto da UERGS era um projeto que me interessava também na época que estava sendo criada, que era um projeto de descentralização, né, então não ia dar aula numa capital. E a gente tinha a perspectiva de dar aula na UERGS, mas a gente não sabia que nessa cidade, que era uma cidade do interior, né, Montenegro, tinha uma escola de artes, né, que ensinava artes visuais, dança, teatro, música para crianças, né, em etapas importantes da formação, né. Então isso foi sedutor, assim, né, quando eu digo, mas isso existe, né, e pública ainda, né. Desde 2002, a Galeria de Arte Luigi Schwamba é um lugar para conhecer e refletir sobre o fazer artístico, além de oportunizar a divulgação do trabalho de vários artistas. Para o município, para a região, né, a gente pode falar a nível de estado também, ter uma galeria no interior, né, que não seja na capital, que não seja nesses grandes centros, eu acho que é um ato de resistência, né, essa galeria ininterruptamente
estar apresentando exposições durante 20 anos. A galeria, sim, é um espaço singular para a área, né? Porque é um espaço de nutrição estética para os estudantes, né? Em 2022, ocorreu o lançamento do catálogo online da galeria. O material é uma retrospectiva das 2 décadas de fundação da Galeria da Fundarte. Era um projeto desde 2015, né, da professora Júlia, então diretora. Ela tinha essa vontade, assim, lançou essa ideia, e eu era coordenadora da galeria, de fazer um catálogo, né, de registrar de alguma maneira essas exposições, de mostrar, colocar a público num compilado tantos registros bacanas, né, das ações da galeria. Fui coordenadora há 6 anos da Galeria Luiz Schwambach. E então era a criação da galeria, né? Então projeto Rede Mediadores, né? Eu disse, bom, tá, vamos ter uma galeria aqui. E aí comecei a ver na primeira, segunda, ninguém entrava dentro da galeria. Não, peraí, nós vamos ter que começar a ter um projeto que faça com que a comunidade vá até a galeria. Imagina quantas pessoas já foram atendidas, né? Quantas pessoas já foram provocadas à reflexão, ao pensamento, a relacionar a sua vida, o seu repertório aos trabalhos artísticos que estiveram na galeria. Imagina desde 2004 até agora. Então essa potência educativa também sempre tem que ser ressaltada e exaltada. O Salão de Arte 10x10 acontece de 2 em 2 anos e reúne trabalhos artísticos de pequeno porte nas modalidades de desenho, escultura, pintura, fotografia, gravura e objeto com medidas que não excedam 10 centímetros de largura, 10 de altura e 10 de profundidade. Mas eu penso que esse desafio de produzir uma obra, né, em alguma das linguagens artísticas, mas que não exceda 10 centímetros, é um desafio até para a artista, ou para o artista, né, no sentido de como eu vou fazer caber a minha poética nesse pequeno espaço. Então associamos assim a possibilidade de estímulo aos artistas, de visibilidade para a Fundarte de novo, porque é um salão nacional, né, e legitimar mais ainda o espaço da galeria com o salão a nível nacional. Então, ao longo desses anos, não somente atividades direcionadas à cultura, mas sim à educação, como o Seminário Nacional de Arte e Educação, que o SESC é um parceiro, o Salão de Arte 10x10, que é uma atividade da área da cultura, mas que tem a educação como uma base por trás também. O projeto Arte na Escola visa promover a reflexão e a aplicação de novas práticas educativas no ensino da arte. A área de artes visuais, né, os trabalhos dos nossos alunos, as exposições da galeria, né, contribuem muito também para esse trabalho que é desenvolvido com os professores no Polo Fundarte Arte na Escola, né, que na verdade a meta é ampliar o repertório estético, artístico, didático dos professores, né, para que eles possam trabalhar com os alunos em sala de aula, nas suas respectivas instituições. TV foi algo assim que caiu no colo da Fundarte, né? Ela veio por intermédio de algumas pessoas que queriam uma TV na cidade. E quando viram, o único lugar que podia sediar uma TV era uma fundação, e uma fundação educativa de arte, que era o nosso caso. E deu tudo certo, a gente conseguiu fazer essa inauguração no último dia do meu mandato, né, em 2012. E para mim assim foi uma satisfação muito grande poder trazer a TV para cá. Em 2012, que por acaso foi quando a TV veio para esse prédio, né? Exatamente quando inaugurou esse prédio, eu assumi a direção da Fundarte, né? Então fiquei 4 anos aqui desenvolvendo um trabalho junto à TV, né? E agora eu retomo essa função em 2020, em plena pandemia. Eu assumi de máscara ainda, né? E estou aí. Há 4 anos também sempre, eu não vou dizer fazendo a mesma coisa, porque a cada dia a gente faz uma coisa diferente. Acho que esse é o grande desafio da Fundarte. Mas a Fundarte
me manteve aqui no Sul, né? Eu pensei, bom, vou experimentar, vou ficar mais um tempo. E a Fundarte, Karine, ela é um divisor de águas na minha vida. Sem sombra de dúvidas, assim, da minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Eu me encontrei enquanto profissional aqui. E a Fundarte, ela me dá uma oportunidade de me sentir pertencendo ao Rio Grande do Sul. Bom, eu cheguei na Fundarte como professor em 2015. Eu acho que em 2013 eu fiz o concurso e em 2015 fui chamado. Mas a Fundarte já faz parte da minha vida, da minha formação como músico, como professor lá nos anos 90, né? Me lembro de estar aqui passeando, não tinha esse prédio da TV ainda, pelo pátio aqui, o prédio era térreo, né? Então vim em vários seminários, vários encontros de metais aqui. Então a Fundarte sempre foi uma referência para estudantes de música em Porto Alegre. Então essa memória eu tenho de adolescente aqui na Fundarte. A Fundarte tem isso como característica, né? Receber todos com muito carinho, com muito amor, e sempre me senti muito acolhido aqui. E desde então já fazem, minha história ainda é recente aqui na Fundarte, são 8 anos, mas são 8 anos de muita satisfação aqui na Fundação. Essa oportunidade, essa experiência toda que eu tenho tido na Fundarte, ela me transformou num profissional diferente também, né? Apesar de ter toda essa dureza técnica das questões todas financeiras, jurídicas, mas a gente conseguiu adquirir uma sensibilidade, né, para as questões da arte, da educação, que elas são diferentes. É estar, por exemplo, num processo licitatório, mas a gente está ouvindo alguém ensaiando, as coisas elas se misturam, sabe? Eu entendo que eu faço parte desse processo, entende? A Fundação Municipal de Artes de Montenegro venceu a 21ª edição do Prêmio Educação RS na categoria Instituição. A Fundarte era conhecida e fazia muito esforço em ser reconhecida como uma instituição de ensino, né? Ela era super reconhecida como uma instituição de cultura, só que eu acho que esse reconhecimento estadual do Prêmio Educação, ele vem trazer a Fundarte para esse lugar onde a Fundarte sempre esteve. O próximo prêmio desta categoria vai para o projeto Ação Comunitária Fundarte de Montenegro. Em novembro de 2020, tive a honra de receber este prêmio que a Fundarte ganhou. É o Prêmio Líderes e Vencedores 2020. É um prêmio concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação. E a Fundarte, na categoria Expressão Cultural, com o projeto Ação Comunitária, Fundarte recebeu este prêmio. Então, através do projeto Ação Comunitária, a gente conseguiu realizar esse sonho através das oficinas, né? Então, assim, o grande objetivo dele é descentralizar a arte, né? A gente sempre teve isso como um valor muito forte, assim, poder oferecer o ensino da arte para a maior quantidade de gente possível. Mas infelizmente a gente tem uma limitação de física, né? Que aqui a gente não consegue abarcar todas as pessoas que a gente gostaria. Então, por isso é realmente um projeto extremamente importante, porque além da gente se aproximar das escolas, né, a gente oferece a arte para os alunos das escolas públicas de Montenegro. O projeto Descentralização e Acessibilidade Ação Comunitária Fundarte tem como objetivo levar as artes, como a música, para estudantes da rede de ensino que estudam em escolas mais distantes do centro da cidade. As nossas festas de funcionários que a gente tinha, chamava Afunfum. A gente fazia a noite de debutantes, fazia a noite de carnaval, e tudo aqui dentro. Então era assim uma união muito boa.
Foi, durante bastante tempo, ela foi a minha casa, assim, inclusive eu, nesse período, né, de 2002, eu engravidei, meu filho nasceu, eu trouxe ele aqui, trabalhei com ele quando bebê, dando aula, enfim, então realmente virou um pouco a minha casa num sentido literal, quase literal. Como eu vim do interior, né, essas questões do tratamento, do aconchego, de como tu recebe a pessoa, dessa estabelecer confiança, né, essa coisa mais familiar para mim era tudo, né, então assim, eu gostava de vir para cá. E como eu dava aula durante 2 dias da semana aqui, eu tinha que dormir aqui, né? E a gente tinha aqui uma chavezinha pendurada ali no chaveiro, que era a chave de um quarto lá da casa da Terezinha Cardona, que era a diretora na época que eu trabalhava aqui, e a gente ia dormir lá, né? Então, assim, essa coisa de, né, nem me conhecia direito, assim, não, mas a chave da casa tu vai lá e tu dorme lá, que tá tudo bem, né? Então, é uma coisa que tu não encontra em qualquer lugar, né? E eu não imaginava, assim, que no futuro, né, eu teria que essa cidade teria tanta importância, né, na minha formação, e não só na minha formação como docente, né, porque eu penso, um ensino-aprendizado mesmo, né, quer dizer, aprendi a ser professora, né, eu encontro com todos aqui, né, e parece que eu nunca saí daqui, né, e é muito bom isso, assim, né, a gente vê o quanto é importante nas nossas relações, né, e que sejam elas quais forem, por exemplo, na minha relação profissional, eu ter conseguido criar essa teia de afetividades, sabe? E essa teia, assim, que é de afetos e de orgulho, né? De orgulho de ter tido esses colegas, orgulho de, né? E a cada nova época, né? Parece que a gente continuam enlaçados, né? A gente tem essa alegria, assim, de se ver, de saber que, né, que a Fundarte está aí, né, que tem força, que faz 50 anos, né? O que mais marca a minha trajetória aqui nesses 8 anos na Fundarte, eu acho que é a relação humana com as pessoas que trabalham no prédio, né? A parte viva da Fundarte, que são os funcionários, professores, porque a gente vive na utopia do ensinar arte, né, nos dias de hoje, e a Fundarte também como uma fundação que é resistência, no país inteiro. Acho que só é resistência porque tem essa parte humana muito fortalecida aqui dentro. É muito legal quando a gente trabalha num lugar que a gente se orgulha de estar nele, sabe? E eu me sinto muito honrada de estar há 12 anos aqui e de fazer parte dessa história, sabe? Eu me sinto envaidecida quando eu ouço as pessoas elogiarem esse espaço que eu tanto amo, sabe? No lugar que eu me dedico todos os dias. Então, assim, eu me sinto honrada e o meu sentimento pela Fundarte é de muita gratidão, sabe? Esse é o meu olhar para a Fundarte, sabe? Fui me apaixonando pela Fundarte. Eu acho que a maioria das pessoas, elas veem a instituição e elas veem não somente como um lugar de trabalho, né, mas como um projeto. A gente se apaixona um pouco pela causa da Fundarte. O grande ganho da Fundarte é a diversidade, né? Nós temos uma grande diversidade de pessoas aqui e cada pessoa que vem com a sua diversidade, ela dá uma contribuição muito importante. Não só por estar aqui dentro, mas pelo que ela traz de reflexão, o que ela traz de ideias, o que ela traz de discussões, de outros assuntos que às vezes passam assim meio en passant, né? Mas tendo essas pessoas diversas aqui dentro, eu acho que é um grande ganho. Eu acompanho o trabalho da Fundarte desde 97, 98, iniciei a atividade aqui como aluno, então quando saí daqui para fazer a graduação, naquele período não existia universidade aqui, então tive que buscar em Porto Alegre. A Fundarte é reconhecida tanto fora no estado quanto fora do estado. Se a gente faz uma retrospectiva, assim, é uma caminhada emocionante, porque passei por muitas etapas aqui, né? Eu sei como é viver 50 anos, né?
tem muita coisa. E a gente tem muitos momentos bastante difíceis, assim. Então eu acho que a Fundarte vai continuar, vai se modificar, porque as coisas se modificam. Não tem como pensar Montenegro sem ter como perspectiva a Fundarte e a sua existência junto com a cidade, né? Eu acho que a cidade cresceu junto com a Fundarte e vice-versa, né? Eu acho que Montenegro sempre teve esse privilégio, né, de ter uma fundação de artes tão longeva, que chega aos 50, esperamos os primeiros 50 de muitos, e tenho certeza que Montenegro vai cuidar para que aqueles que nos esperam no futuro recebam uma fundação tão bacana, tão abençoada quanto a fundação tem sido nesses primeiros 50 anos. Eu vou te dizer que eu acho que é um pouco o SV, né? Porque eu também cheguei aos 50 anos e me vejo trabalhando ainda há muito tempo. Então, eu acho que é isso, assim, né? É uma instituição que construiu a possibilidade, inclusive, de continuar por mais tempo, né? Porque, assim, a continuidade tem a ver com isso, né? A gente construir alguma coisa, construir uma credibilidade, né? Construir a necessidade da existência desse espaço, né? Então, acho que a Fundarte, aos 50 anos, ela se consolida como uma instituição necessária, não é?